Sim, eu quero dizer nessa tarde para você que a santidade é o maior presente de Deus. Porque a santidade é o maior presente de Deus. Porque a santidade é o maior presente de Deus. É uma pergunta. Ok? Agora eu quero que vocês me respondam por que a santidade é o maior presente de Deus. Certo? Isso aqui é um tema que eu vou falar para vocês agora. A resposta é essa, é clara. Porque a santidade é um presente de Deus? Porque a santidade é o maior presente na pregação messiânica, porque ela representa o próprio caráter de Deus, certo? Em nós é a separação do mundo para viver segundo os princípios do reino de Deus. Aqui está uma explicação messiânica profunda e inspiradora para você que quer aprender comigo. A pergunta foi: por que a santidade é o maior presente de Deus? Ninguém soube me responder na live agora, mas agora eu estarei falando para vocês, eu, Rocha Ubirajara, da Beit Shammai, Força da Unção. Por quê? Porque a palavra do Criador no livro de Vaikra, que é Levítico, capítulo 19, diz assim, ó: sede santos porque eu sou santo. Amém? Primeiro, porque a santidade é a identidade do povo de Deus, certo? A santidade é o que? É a identidade do povo de Deus. Aprendam para quando vocês forem pregar nas igrejas, certo? Esses meus ensinamentos são judaico-messiânico, né? Eu declaro a fé judaica-messiânica, mas esse estudo é para todas as pessoas evangélicas, protestantes, cristãs, independente do credo religioso. Amém? Porque no contexto messiânico da gente, eu quero explicar que o povo de Israel e os enxertados pela fé do Yeshua HaMashiach, enxertado significa que nós somos chamados santos para ser santos, ou seja, separados. Isso não é religiosidade, e sim intimidade com Deus. E é o que todo cristão tem que ter, seja ele evangélico, messiânico, né? É tanto que aqui na Torá, no livro de Vaikra 19:2, a palavra do Eterno já fala claramente: sede santos porque eu sou santo. O próprio Adonai já está dizendo para nós: ser santo é refletir a luz de Adonai. Entendeu? Aí, na pergunta, eu vou ter a outra resposta para vocês. Yeshua, o presente vivo da santidade. Por que Yeshua é o presente vivo da santidade? Aí quando vocês estiverem pregando, vocês vão aprender comigo que Yeshua HaMashiach foi a manifestação da santidade perfeita. Ele viveu aqui na terra sem pecado, e por isso, por meio dele quem? Yeshua, recebemos o Espírito de quem? De santidade. Amém? Através de quem? Yeshua. Quem é Yeshua? Jesus para os evangélicos. Amém? Ruach Kadosh. Quem é o Ruach Kadosh? O Espírito da Santidade, o Espírito Santo, que nos capacita a viver separados do pecado. Quem nos capacita? Yeshua HaMashiach. Ele nos ensina através de quem? Do seu Espírito Santo, que quem permanece nele também deve andar como ele andou. Aí eu pergunto a você: será que Deus ele andou comprando e não pagando? Um exemplo. É forte quando alguém fala isso, sim ou não?
Analisa comigo um pouquinho. Olha só, pessoal, vocês que estão aprendendo um pouco da Torá, da Taná, da Brita Hadashah, que estão aprendendo essa sã doutrina, esses ensinamentos, vocês devem guardar esses áudios bem guardados, porque isso é algo que vocês vão precisar para pregar na igreja. Você que é pastor, você que é bispo, você que é apóstolo, você vai precisar, certo? Em 1 João diz, se você tiver a sua Bíblia, você vai abrir em 1 João 2,6, que diz assim: a santidade é o que? Proteção espiritual. Amém? Quando alguém vive em santidade, o inimigo não tem legalidade, certo? Agora eu quero que vocês abram para mim aí, em João, capítulo 1, João 1, certo? João 1. João 1. João 1. Do 2 ao 6, certo? Aí o que é que está escrito? Aquele que diz que permanece nele também deve andar com ele. Andou, certo? Eu quero explicar aqui para vocês que isso é um versículo chamado, que nos chama a você para viver na prática da santidade. Quem diz que está unido ao Mashiach, Yeshua Jesus, precisa viver como ele viveu, em obediência, amor, pureza e comunhão com o Pai. No pensamento messiânico, andar com ele, andou, significa, sabe o quê? Guardar os mandamentos na Torá, com o coração transformado, viver em humildade com os irmãos, como servo de Deus, ter compaixão e justiça, rejeitar o pecado e abraçar a verdade. Ser cheios do Espírito Santo não é falar em Yeshua, não basta só você falar em Yeshua, né? Para você ser cheio do Espírito Santo, é preciso andar com Yeshua, ok? Além de você andar, você tem que falar. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você tem que não só falar da boca para fora, mas falar em Espírito e em verdade, da boca para fora, com o coração, tendo ele dentro do seu coração, né? Aí sim você cresce, certo? E vamos continuar, porque esse estudo aqui é muito forte, é um estudo bastante grandioso, né? E eu quero estar passando todos esses conhecimentos para vocês, certo? Porque é muito interessante. É muito interessante mesmo. Yeshua é o presente vivo da santidade. Por que Yeshua, ele é o presente vivo da santidade? Porque ele é a manifestação da santidade perfeita, porque ele viveu na terra sem pecado e nós recebemos o Espírito Santo através dele, certo? Ele nos guiará. O Espírito Santo é tanto que tem uma passagem que fala que o discípulo João, ele batizava com água, né? Os créditos iam para quem? Para Jesus. Mas Jesus, ele veio para batizar com o quê? Com fogo, certo? Com o fogo. Quem permanece dele deve andar com ele como ele andou, ó. Olha como é forte. Quem permanece em quem? Nele. Quem é ele? Nele. Jesus. Também deve andar como ele, né? Mas se eu disser, deve andar como ele, não disser assim, como é que Jesus andava, se eu disser a palavra assim? Às vezes a pessoa tem que saber interpretar, certo?
Por exemplo, quando eu digo assim, se permanecemos nele, também devemos andar com ele, ó, com ele. Aí eu pergunto, como ele andou? Como era que Jesus andava? E ninguém vai entender, né? Porque faltou nesse final aqui o que está escrito, ó. Como ele andou. Ah, como ele andou. Sim, ok. Agora eu entendi. Entendeu? Tem que andar com ele, mas como ele andou. Amém? Santidade significa proteção espiritual. Quando alguém vive em santidade, o inimigo não tem legalidade, certo? O inimigo não tem legalidade daquela pessoa que vive em santidade, por quê? Porque é como se fosse um escudo, né? Lá naquele livro lá de Gálatas fala o quê? Seja revestido de quê? Da couraça da justiça. A couraça da justiça, né? A couraça da justiça fala que a gente temos que andar com o escudo da fé. O escudo da fé, o capacete da salvação e as armaduras contra os dados inflamados, né? E a língua é um grande dado, um dado que é tanto que até a própria palavra fala que poderá frear cavalos, carros, mas não poderá o que? Frear a língua do homem. Por isso que o maior presente aceso aos santos dos santos na antiga aliança, só o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, podia entrar no santo dos santos, mas através do sangue do Mashiach, agora todos nós temos acesso direto ao Pai. Hebreus 10:19. Hebreus 10:19. Isso é o maior presente que alguém pode receber, certo? A santidade não é peso, é privilégio. E o presente de Deus para os que foram levados pelo sangue do Cordeiro e lavados. Somos a Beit Shammai, força da unção, certo? Casa dos céus, onde a presença de Deus habita. Eu, Rocha Birajara, convido a você para estar estudando comigo as sã doutrinas na Torá, na Taná e na Brit Hadashah. Eu não venho para mudar nenhuma religião ou para trazer você para uma religião, não. Nós não somos uma religião, nós somos apenas instrumentos na mão de Deus para lhe ensinar, lhe instruir no caminho da verdade. Qual é esse caminho da verdade? A palavra de Deus, certo? A palavra de Deus é o caminho da verdade. A palavra de Deus é o caminho da verdade, certo? Por quê? Eu vou lhe dizer agora. 1 João capítulo 2,6 diz: sobre andar como o Messias andou, na linguagem profética e profunda, é ideal para você usar, certo? Aqui na Beit Shammai, a palavra de Deus, andar com ele como ele andou, nesse texto básico que eu li, em 1 João 2,16, quer dizer assim, que aquele que diz que permanece nele também deve andar como ele andou, entendeu? Por quê? Porque a palavra de Deus não é apenas um livro, não é apenas uma biblioteca. A palavra de Deus é o que? Aí eu te pergunto assim, o que é a palavra de Deus? O que é que os pastores ensinam para vocês aí nas igrejas evangélicas? O que é a palavra de Deus? O que é que eles ensinam? Porque no meu contexto aqui, pela qual eu entendo como Roche, né? Aqui na Beit Shammai, na sinagoga, é diferente os ensinamentos. Eu vou ensinar para vocês aprenderem. Não
pastores, porque pastor ele já sabe, mas não ensina o correto, certo? Olha, a palavra de Deus não é apenas o livro, por quê? Vou dizer agora para vocês. Porque é vida, é fogo, é espada, é dois gumes. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é fogo, ela é espada, ela é dois gumes, ela corta de um lado e corta do outro. Na medula óssea, no mais profundo. Quem diz que permanece no Mashiach não pode andar nas trevas, não pode viver no engano, precisa refletir a luz da santidade. Pessoal, nós estamos sujeitos a cair a qualquer momento em uma situação difícil. Por isso que nós devemos estar lendo a palavra de Deus todo dia, aprendendo com os seus rabinos, com os seus pastores, certo? Aprendam, vamos se unir para a gente estar aprendendo a palavra, certo? Eu quero ensinar para vocês, eu quero que vocês aprendam, porque quem vive no Mashiach e permanece nele não pode andar nas trevas, mas sim na luz, certo? E não pode viver no engano, precisa refletir a luz da santidade, permanecer mais do que crer. Não é só ser crente. Você pode até dizer na sua boca: ah, eu sou crente, ah, eu sou crente, mas o que quer dizer a palavra crente? Aí eu lhe pergunto: o que é a palavra crente? O que é a palavra crente? Se eu te perguntar assim: o que é a palavra crente? Você sabe me responder? Eu vou dizer para vocês o que é a palavra o quê? Crente. O que é crente? O que é crente? Me diga. O que é crente? Você sabe? Vem do latim, que quer dizer credente. Credente. Aprenda, ó. Credente. Vem do latim, que significa o quê? No contexto bíblico, crente é aquele que crê em Deus, especificamente no Messias Yeshua, ok? Como Filho de Deus, Salvador e Rei. Amém? Mas atenção, ser crente de verdade vai além disso, ok? Por quê? Agora, por quê? Você vai perguntar assim para o Roche, por quê, né? Porque é assim, ó. O crente, ele tem que crer de verdade, vai além do que ele crê, ok? Tu crês que há um só Deus? Se eu te perguntar assim, tu crês que há um só Deus? Aí você vai me responder o quê? Claro que sim, né? Ok? Fazes bem também, ó. Tiago, capítulo 2:19 diz assim, ó. Tu crês que há um só Deus? Olha como é forte, ó. Tu crês que há um só Deus? É uma pergunta, certo? É uma o quê? Pergunta. Tu crês que existe um só Deus? Aí você vai dizer o quê? Sim, né? Se você for responder. Mas aqui está fazendo uma pergunta e está dizendo assim, ó. Tu crês que há um só Deus? Faze bem também. Os demônios o creem e se estremecem. Olha como é forte. Tá vendo? Ó? Como é forte, ó. Tu crês que há um só Deus? Faze os bem. Faze o que aí? Aí o que é que o Criador diz assim, ó? Faze os bem também. Faze o bem também, ó. Ó, faz o bem também. Por quê? Porque também está escrito na palavra que pecar não é só você cometer o ato. Aquele que pode fazer o bem não fazes, esse está pecando. Eita. E ainda diz aqui, ó, que até os demônios creem tanto em Deus que estremece, mas eles o que? Não obedecem, certo? Isso é na tradução original, no entendimento messiânico, né? Esse entendimento messiânico ele pode se aplicar para evangélicos, espíritas, para qualquer pessoa, né? Porque vem direto da fonte aqui, né?
que jorra da água viva, que é a palavra de Deus, né? Um crente verdadeiro, ele é um talmide, discípulo, que segue os passos do Mashiach, guardião da Torá, que obedece os mandamentos do Criador, com fé e amor, ungido pelo Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da presença de quem? De Deus, amém? Separado do mundo, viver em santidade não é apenas em aparência, mas viver separado do mundo, certo? Crente não é título, é testemunho. Ser crente é ser sal da terra, luz do mundo e espelho vivo para o reino dos céus, certo? É isso aí, pessoal, é muito forte esse estudo aqui. Eu queria ter um tempo para estar gravando essas gravações para vocês, né? Às vezes eu me entristeço um pouco, porque eu sou um roche, né? Faço parte de uma sinagoga, sou líder messiânico de uma sinagoga e aqui em Patos ainda não tenho uma Beit Shammai, um local para mim estar expondo a palavra, os ensinamentos, as doutrinas. Tem as igrejas evangélicas, na qual eu ainda visito, mas porém eu não fico nelas, né? Porque eu já tenho a minha fé que Deus me deu, certo? E é isso, pessoal, é muito bom servir ao Criador, andar com Ele como Ele andou, certo? Tudo isso aqui são ensinamentos grandiosos, maravilhosos, né? O que é a santidade em hebraico? Agora, o que significa santidade em hebraico? Eu vou dizer para vocês, né? Porque não é só dizer, mas eu quero dizer o significado real, certo? O significado real e verdadeiro para vocês aprender comigo, certo? A palavra santidade em hebraico significa Kadosh, significado profundo, Kadosh, que quer dizer separação. Ser santo significa ser separado para um propósito sagrado. Não é isolamento ou consagração, mas ser separado para algo espiritual. Pureza, limpeza espiritual, moral, coração limpo durante o resto da sua vida, limpo diante de Deus, alinhamento com o céu, viver em harmonia com Deus e a vontade de Deus. Reflexo do eterno, ser santo é refletir caráter do santo. Kadosh, 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 Tezraot, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:3, na Torá, no livro dos profetas, no livro de Vaikra 19:2, o Eterno diz assim: Kadosh, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Kadosh, santo. Essa palavra é profética, certo? Santidade não é apenas uma escolha moral, é uma resposta espiritual. É a presença de Deus, é a gente perseverar, caminhar com o Espírito Santo, fazer morada com Deus, certo? Eu desejo a vocês que estão acompanhando esses estudos, né? Esses estudos aqui. Eu queria muito que vocês me acompanhassem lá no meu canal do YouTube, Sinagoga Beit Shammai Força da Unção, né? Tem também no Facebook, Rocha Ubirajara e Ubirajara Sampaio Linhares. Queria pedir para vocês seguir para estar aprendendo, né? Para vocês estarem dando aula aí na igreja de vocês. Se vocês quiserem, eu estarei mandando aí um estudo como se faz um culto em um templo, né? Como fazer um verdadeiro culto, né? Porque como fazer um verdadeiro culto, pessoal?
povo pensa que culto é o quê, hein? Diga aí. Como fazer um culto verdadeiro, pessoal? Vocês sabem? Como fazer um culto verdadeiro? Um culto verdadeiro não depende de um cenário, são quantidade de pessoas, mas sim de coração de pessoas que estejam de verdade ali na presença de Deus. Porque existem muitos locais que estão cheios, né? Porque o culto messiânico é feito como eu faço um culto na Beit Shammai, né, com base nas escrituras sagradas, como fazer um culto verdadeiro aqui na sinagoga, o formato de culto messiânico aqui na Beit Shammai, Força da Unção, que é um culto verdadeiro, não é que o culto da igreja que você esteja seja falso, não. Não entenda o que eu estou falando, ok? Você tem que preparar o ambiente com reverência aqui. Separa o lugar com oração e temor. Ok? Leia um capítulo de João. Capítulo 8, você lê um capítulo para iniciar, para abrir a mente das pessoas. Você tem que abrir a Bíblia no Velho Testamento, ensinando. No Novo Testamento, irmãos. Fazer uma oração, fazer uma adoração. Iniciar orando com a consagração, certo? Cantando louvores, exaltando a Deus, certo? Você faz do seu jeito, no tanto que seja para Deus, certo? Não seja emocionalismo, certo? Tem que ter uma palavra profética, um tema do dia, certo? Fale de santidade, fale de arrependimento, fale de amor. Não fale do vizinho, nem do amigo, nem dos irmãos da igreja. Traga uma mensagem com base bíblica, autoridade. Não traga emocionalismo, não invente o que você não sabe. Use palavras hebraicas que venham fortalecer, certo? Ministração e clamor. Na hora da ministração e clamor, ore por cura, libertação, restauração. Proclama Shekinah, a presença de Deus sobre todos. Profetize com autoridade, como o Rocha Birajara profetiza. No encerramento, leia as bênçãos, levanta as mãos, declare, certo? E tudo mais, e faça tudo para Deus. Amém? Grave o culto com um celular simples, com sua comunidade, se você quiser. Monte um roteiro completo e coloque na internet para divulgar a palavra de Deus. Faça o melhor para Deus, certo? Que Yeshua venha abençoar, certo? Que Yeshua venha abençoar você, sua família. Amém? Até o próximo estudo, se Deus permitir. Agradecemos a Deus por essa paraxá, certo? E é isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo estudo aí. Amém? Que Deus abençoe.